Graça e paz, meus irmãos e irmãs e meus amigos. A nossa palavra de hoje é no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Muito bem, gostaria de falar sobre esse assunto que muitas vezes consome o coração das pessoas. Isso porque tudo que as pessoas querem é entender os porquês da vida. A gente quer saber o porquê que a gente sofre, a gente quer saber o porquê que a gente se alegra, o porquê que a gente passa determinadas situações. Isso corriqueiramente acontece nas situações difíceis. Quando acontece algo que não é o esperado por nós, a gente questiona com Deus: mas por que eu estou passando isso? Será que eu mereço? O que eu fiz? Ou por que Deus permite? Há alguém que até questiona a existência de Deus devido passar por alguma circunstância. E aqui o próprio Jesus está conversando com os discípulos e Jesus, ele diz: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Essa palavra foi uma palavra de Jesus dirigida a Pedro. Jesus, ele está chegando o momento da sua crucificação. E em uma ceia, em uma festa da Páscoa, ele está lavando ali os pés dos discípulos. E quando ele chega para lavar os pés de Pedro, ele não entende por que o Senhor dos Exércitos, o seu mestre, está lavando os seus pés. E ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: não, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Meus irmãos, Jesus, ele está dando uma lição para aqueles homens sobre humildade, Porque ele, sendo Jesus e sendo mestre, ele está lavando os pés dos discípulos e ele está ali se preparando para a sua crucificação. Tanto que no capítulo 14 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Pois vou preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Os porquês da vida, as situações em que a gente vive, por mais adversa que seja ela, por mais que a gente sofra por não entender porque estamos passando por determinadas situações, basta a gente se agarrar na promessa de Jesus, que disse que viria nos buscar. O grande privilégio, meus amigos e meus irmãos, é porque sabemos que não estamos só. Jesus, ele está conversando com os discípulos, ele está falando. Eu penso que era um momento assim de muita tristeza. Você vai ver que quando Judas sai da presença dos discípulos, Jesus, ele fica quebrantado, Meus irmãos, não importa qual seja a circunstância que a gente viva ou vivencie, não importa qual seja a luta em que a gente passe, por mais que a gente não entenda agora, por mais que a gente não compreenda o que Jesus está fazendo ou permitindo, no caso aqui era algo simples, porque era só o fato de Jesus estar lavando os pés dos discípulos, mas
de uma forma geral, muitas vezes a gente não entende. Aliás, a gente não é nem para entender o trabalhar de Jesus nas nossas vidas. A gente não precisa entender. A gente não precisa saber o que Ele está fazendo ou o que Ele fará. O que a gente precisa é se agarrar na promessa de que não estamos só. Pronto. Se você entender que você não está só, isso é suficiente, porque você fica resolvido em Deus. O mar, ele pode estar bravio como for, as ondas elas podem se levantar como for, basta você saber que não está só, meu amigo, meu irmão. A gente precisa entender isso, você não está só. E Jesus, ele fala isso com os discípulos no capítulo 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque há um lugar na casa de meu Pai, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha, vocês não vão ficar abandonados, não. Vocês não são filhos sem pais, não. Vocês têm um dono. Eu sou o dono de vocês. Eu vou vir buscar vocês. Vocês não ficarão só. Meus irmãos, a situação pode ser caótica como for, pode ser adversa como for, pode ser bravia como for, pode nos deixar marca, pode nos deixar triste, pode nos deixar muitas vezes cabisbaixo, mas a certeza e a convicção de que não estamos só, isso é confortante tanto para o nosso coração, isso alegra nossa alma, meu amigo e meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, e vamos caminhar mais uma milha